Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu irei falar sobre um assunto novo, tá? O nosso assunto de hoje é sobre a Era Vargas. Então peguem o lápis, a caneta, o caderno e o livro e façam as anotações necessárias. Vamos para a aula. A Era Vargas, ela vai de 1930 até 1945. Foi o período em que Getúlio Vargas governou o nosso território brasileiro. A Era Vargas, ela pode ser dividida em 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos ter o governo provisório, que vai de 1930 até 1934. O segundo momento é o do governo constitucional, que vai de 1934 a 1937. E o terceiro momento é o Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. Na década de 20, o poder político ele vai estar consolidado nas mãos da burguesia cafeeira. A classe média urbana, que naquele momento estava se tornando mais visível no cenário político, vai começar a apoiar movimentos que levantassem a bandeira do liberalismo. Eles também queriam ascender politicamente. Mas as possibilidades de outros grupos alcançarem o poder eram bastante remotas. Enquanto a oligarquia cafeeira tivesse unida, essa ideia de alcance ao poder seria frustrada. O Brasil vivia uma grave crise econômica, social e política, colocando em discussão toda a estrutura política da República Velha. O uso da corrupção e da violência para chegar e conservar o poder também vai contribuir para eclodir revoltas tanto no campo como nas cidades e elevar mais ainda a insatisfação social. Nesse momento, vemos também a insatisfação por parte dos militares que, como forma de expressar sua insatisfação, eles vão liderar o chamado movimento tenentista. Vamos fazer um resumo. O que era que estava acontecendo no Brasil na década de 20? Primeiro, vivia-se a República Velha, o Brasil começava a entrar em crise econômica, social, política, ideológica e cultural. Começava-se a colocar em discussão a estrutura política da República Velha. A corrupção, a violência também fazia parte. As revoltas no campo e nas cidades começavam também a ocorrer nesse momento. Então, o que foi o movimento tenentista? O movimento tenentista, ele foi um movimento político, militar, que ganhou força nos quartéis do Exército. Lembrando que esse movimento não tinha uma formação ideológica bem definida. Eles se diziam capazes de produzir a salvação nacional e eles representavam os anseios da camada média urbana. Nos anos 20, esses militares, eles não tinham uma proposta clara de reformulação política, mas queriam para o Brasil um poder centralizado. Diziam-se lutar pela educação para o povo e, apesar de uma política mesmo que vaga, mas eles também se diziam nacionalistas. Quem eram os apoiadores deste movimento? Nós vamos ter como apoiadores a classe média e letrada, militares de baixa patente. Eles eram contra o poder das oligarquias. Eles se diziam que eles iriam moralizar a política nacional e pregavam por uma ideologia da salvação nacional. Eles eram contra o voto de cabresto, a corrupção eleitoral, o coronelismo, a política dos governadores, a política do café com leite. E entre os movimentos tenentistas, nós podemos citar o 18 do Forte de Copacabana, os levantes de 1924 e a Coluna Prestes. O 18 do Forte de Copacabana foi o primeiro movimento tenentista. Ele vai ocorrer na cidade do Rio de Janeiro, tá? O movimento do Forte de Copacabana, ele foi resultado de uma sucessão de fatores, como, por exemplo,
a insatisfação dos militares com o poder político centralizado nas mãos das oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, fraudes eleitorais, a prisão do Marechal Hermes da Fonseca e o fechamento do clube militar. Além também da derrota do candidato fluminense Nilo Peçanha, que era apoiado pelos militares. Quando Nilo Peçanha ele vai perder as eleições para Arthur Bernardes, que era apoiado pela oligarquia de São Paulo. Quais eram os objetivos principais? Eles queriam o fim da República Velha e do domínio das oligarquias no poder. Os militares, principalmente de baixa patente, defendiam um sistema eleitoral justo, ou seja, sem fraudes, tá? Como a compra de votos, falsificações e o uso da violência nas eleições. Esse movimento, ele, embora tenha sido planejado em várias unidades militares, somente o Forte de Copacabana e a Escola Militar vão se levantar em 5 de julho de 1922. O forte foi bombardeado, eles exigiram a rendição dos rebeldes. O tenente Siqueira Campos e um grupo de militares rebeldes pegaram em armas, tá? E foram marchar pelas ruas em direção ao Palácio do Catete, que era a sede do governo federal da época. Durante a marcha, alguns militares desistiram, ficando apenas com 17 que receberam apoio na rua de um único civil, totalizando 18. Os rebeldes eles foram cercados pela tropa do governo federal e após um intenso tiroteio, somente Siqueira Campos e Eduardo Gomes sobreviveram e foram presos. Os outros 16 integrantes do movimento foram mortos no combate. 2 anos depois, vamos ver eclodir a Revolução de 1924. Nesta revolução, já havia objetivos mais definidos, como derrubar o governo de Arthur Bernardes. Então, quem comandava? O Major Isidoro de Lopes. Eles tomaram os quartéis, controlaram a cidade de São Paulo e permaneceram na cidade, na capital, até 27 de julho. Nessa data, eles abandonaram a capital e se deslocaram para o interior de São Paulo e formaram a Coluna Prestes. A Revolta Paulista de 1924 tinha como objetivo, os mesmos da Revolta do 18 do Forte de Copacabana, que era o voto secreto, reformas no ensino público, poder político ao exército, fim da corrupção, a destituição do presidente, ou seja, eles lutaram pelo mesmo fim do governo vigente, na República Velha. A Coluna Prestes, ela realizou uma marcha pelo interior do Brasil, percorrendo cerca de 24 mil quilômetros, Eles percorreram até março de 1927. E o que foi a Coluna Prestes? Foi um movimento político também liderado por militares. As causas desse movimento: a insatisfação dos militares com o governo brasileiro. E como viram, foi resultado do movimento tenentista ocorrido em 1922. Seus objetivos principais eram o voto secreto, a obrigatoriedade do ensino público, a melhoria do ensino público e acabar com a miséria e a injustiça social do Brasil. No início de 1929, ocorre uma cisão entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, que como resultado vai levar ao fim da Primeira República. Até 1930, fazendo uma retrospectiva, se revezavam no poder as oligarquias mineiras e paulistas, que elegiam candidatos que defendiam seus interesses. As eleições, elas eram marcadas por fraudes e os coronéis indicavam em quem o seu eleitor deveria votar, o chamado voto de cabresto. A nossa economia era predominantemente rural, nós éramos um fazendão.
sendo o café o principal produto na pauta de exportação. A crise econômica provocada pela queda dos preços do café e a insatisfação dos governadores que ficavam fora da política oligárquica terminou por causar uma ruptura, né, nesse sistema. Como tudo inicia? Tudo começa quando o Washington Luiz ele indica para seu sucessor o candidato paulista Júlio Prestes. A indicação de Washington Luiz não vai surtir muitos efeitos positivos, né? Levando a oposição mineira e gaúcha para um acordo, né? Uma espécie de alinhamento que, após várias conversas entre as oposições, elas decidiram lançar a candidatura de Getúlio Vargas à presidência. E o vice seria João Pessoa, formando assim a chamada Aliança Liberal. Essa aliança liberal, ela refletia as aspirações, os interesses das classes dominantes regionais, que não estavam associadas ao núcleo cafeeiro. Eles pretendiam, com essa aliança, incentivar a produção nacional e não apenas o café. Entre outras medidas, eles propunham medidas de proteção aos trabalhadores. Em plena campanha eleitoral, vai estourar a crise de 1929. A crise ela vai provocar a queda no preço do café internacionalmente. E nesse mesmo momento, Júlio Prestes vai vencer as eleições. Só que o resultado das eleições ela não vai ser bem aceita pela oposição. Então eles vão se unir. Os ex-tenentes, mais a oposição, vão conspirar contra o governo. O assassinato de João Pessoa vai agravar mais ainda a situação. E como resultado, os rebeldes, liderados por Getúlio Vargas, saíram lá do Rio Grande do Sul, dispostos a derrubarem o governo. E antes de chegarem à capital, os militares, né, que também estavam apoiando, depuseram Júlio Prestes e entregaram o poder a Getúlio. Concluindo o vídeo aqui, eu peço a vocês que façam as atividades propostas e até a próxima aula. Tchau!